Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou em Porto Alegre aqui. Olha aqui, quem não conhece a cidade, ó. Estou em Porto Alegre e hoje vamos continuar o estudo. Vou entrar aqui pra dentro, né, pra gente gravar. O estudo de hoje, pessoal, fala sobre a paciência. Eu achei um estudo, né, um tema que muitas vezes a gente vê pelo título, não, vou pesquisar sobre paciência, mas é um tema, assim, uma reflexão que eu achei muito, muito bonita, então vou ler ela bastante e peço que vocês prestem atenção, né? Os Espíritos falam: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos inquieteis, né? Pois quando você sofrer, bendize, né? Não fica reclamando, o que é, que é difícil, né? O Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo, lhes concederá a glória, né? Então, muitas vezes o sofrimento que a gente pensa assim, eu sempre dou aquele exemplo da criança, né? Da criança pequena, que muitas vezes a gente tem que impor para ela um castigo para que ela aprenda, né? E que no futuro aquilo não se torne algo pior, né? Vou tentar dar um exemplo, tipo, pensar alguma coisa criminosa. Não sei. Uma criança que pegou emprestado um brinquedo do coleguinha sem pedir, né? Se o pai não aplicar um castigo para ele, no futuro ele poderá se tornar um delinquente, um criminoso. Então esse castigo que a gente tem é para nossa mudança. Então o que a gente, Deus, como é nosso Pai, também quer, ele não quer o nosso sofrimento, mas ele não quer que a gente cometa coisas erradas. Então muitas vezes a doença que a gente tem, o sofrimento que a gente tem é para nos abrir os olhos para alguma coisa, e nós temos que buscar aprender com o sofrimento. O que está acontecendo? O que eu não estou vendo? Né? Já aconteceu comigo coisas que o sofrimento que alguma coisa assim, não sabia como passar, até você ver qual é o real significado, né? Muitas vezes ele está ali, ó, te cutucando, até... E quando você descobrir por que você está passando por aquilo, aquilo vai se resolver, né? O aprendizado vai vir, né? Porque Deus quer que a gente aprenda, não que sofra. Mas vamos continuar, né? Aqui eles falam: a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, né? Você doar para uma pessoa. Mas há uma bem mais difícil, é uma caridade mais difícil. Consequentemente, ela é mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serdes instrumentos do nosso sofrimento e colocar a nossa paciência à prova. Então, aquela pessoa que machucou a gente, qual é a maior caridade? É perdoar essa pessoa, né? Respeitar essa pessoa, mesmo que essa pessoa não respeite a gente, né? É você ajudar o próximo, né? Mesmo que ele não agradeça, ou mesmo que muitas vezes ele reclame, né? E seja ingrato, né? A maior caridade é essa, né? É a caridade moral. E vamos continuar. Olha só, essa parte assim, achei muito que é comovente assim, porque toca com a realidade. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado, né? Muitas vezes a gente, são mil nadas, coisas pequenas, mas que afetam a gente, né? Que começam a deixar a gente sobrecarregado, né? E que muitas pessoas pensam em desistir. E aí, olha, eles falam: mas devemos olhar as compensações que temos por outro lado, e então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, né, que a gente tem. O fardo parece menos pesado quando a gente olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão, né? Então aqui fala: olha a bênção que a gente tem de respirar, a bênção que a gente tem de ter a natureza, de poder falar, né? Quantas pessoas sonham em falar. Eu vou dar um exemplo da corrida mesmo, que eu estava falando. Eu corro, né? E aqui fala sobre isso, sobre a gente olhar para frente, né? Muitas vezes eu estou assim, com dor, estou correndo, e aí assim, eu estou no limite, né, da corrida, né? E aí eu penso: não, eu vou só mais uma quadra, e aí eu vou mais uma quadra, e nessa uma quadra eu olho: não, agora falta menos do que quando eu comecei, então eu vou firme, e aí eu vou correndo, corro mais uma quadra, até atingir o objetivo, né? Porque muitas vezes, se a gente começa a olhar para trás, assim, ou olhar para baixo, começa a se desanimar, pensa: tô com dor, eu vou parar, não vou me esforçar mais, né? A gente não vai a lugar nenhum, né? Então a gente deve sempre olhar para frente e tentar traçar objetivos curtos. Eu lembro que eu li o livro do Michael Jordan, né?
que ele fala sobre isso, a importância da gente comemorar as pequenas vitórias, porque muitas vezes a gente comemora as grandes vitórias, a gente espera, né, ganhar um grande prêmio, a gente espera ter coisas enormes, né, atingir tal coisa, e a gente esquece de comemorar os pequenos atos. E aí a gente condiciona a nossa felicidade àqueles grandes atos e perde a alegria dos pequenos atos, né? A alegria de você conseguir, digamos, eu quero me formar na faculdade, quero que acabe de uma vez, quero que né? Mas a gente esquece de focar naquela prova. Pá, tirei uma nota boa naquela prova, tirei 8, tirei 9, tirei 10, tirei... E a gente esquece de comemorar. A gente já fica pensando, mas a prova da semana que vem vai ser mais difícil, cara. Aí você faz a prova da semana que vem, às vezes você sai bem e você não comemora aquilo. Aí você faz uma outra prova, você sai mal. Aí você fica triste. Aí você culpa. Você não aproveita as pequenas vitórias. E esse é um ponto que a gente deve cultivar na nossa vida. Porque se a gente começar a não ficar feliz com as pequenas vitórias, a gente começa a adoecer. A gente começa a se cobrar, né? E a cobrança é algo natural. Eu também sou uma pessoa que me cobro muito, principalmente, eu aqui tô sempre fazendo estudo, mesmo que eu não tenho tempo, agora eu preciso sair, eu tenho o horário, né, por isso tô olhando pro relógio toda hora. Nas minhas músicas também, mesmo que seja um hobby, eu me cobro fazer o melhor, né, eu agora postei minhas músicas no Spotify, só que deu erro, aí eu passei a noite toda mandando mensagem, tentando arrumar, né, mas ao mesmo tempo a gente deve ficar feliz, né, a cobrança, por um lado ela é boa, porque faz a gente extrair o nosso melhor, mas por outro lado a gente não pode esquecer também de ficar feliz com as pequenas coisas, né? Que é muito importante. É isso, pessoal, um grande abraço e fiquem com Deus.